Havia algo de gélido em Ryan Winchester. Não era apenas a sua fortuna avassaladora, ou o fato de ter construído um império sozinho, a partir de nada. Era o vazio nos seus olhos, a maneira como ele se movia pelo mundo sem jamais se envolver verdadeiramente com ninguém. Aos 35 anos, Ryan era o tipo de homem que todos admiravam à distância. Sua vida parecia perfeita, mas o que ninguém sabia era que por trás das luxuosas mansões, dos carros caros e dos jantares em restaurantes de estrelas Michelin, ele carregava uma dor profunda. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Uma dor que vinha de um passado em que ele jamais soubera o que era o verdadeiro amor. Ryan sempre acreditara que se afastar das mulheres era a única maneira de proteger a si mesmo. Ele tinha visto o suficiente para saber que os relacionamentos eram, no fim das contas, um jogo de poder e controle disfarçado de carinho. A primeira mulher que ele amou, a quem deu seu coração sem hesitar, o destruiu de uma forma que ele jamais imaginara ser possível. A dor da traição, como um peso imenso, ainda o acompanhava em cada passo que dava. A desconfiança se tornará parte de sua alma, e ele jurou, com todas as forças, que nunca mais se permitiria cair nesse abismo. Ele aprendeu a se isolar, a manter o controle sobre suas emoções, a construir uma muralha ao redor de seu coração. Nunca mais deixaria ninguém se aproximar o suficiente para destruí-lo novamente. Suas relações com as mulheres se tornaram frias, distantes, quase mecânicas. Ele sabia que elas estavam ali, mas não as via como algo mais do que sombras passageiras, apenas momentos fugazes em uma vida que ele controlava com precisão. Então, Sophia Grant entrou em sua vida, e tudo o que ele acreditava ser verdade começou a desmoronar. Ela apareceu de forma inesperada, sem avisar, como um vendaval que vem de repente e não pede licença. Ryan a viu pela primeira vez quando ela entrou no seu escritório, seus passos firmes ecoando pelo chão de mármore. Não foi apenas o modo como ela se movia, com uma confiança tão natural, que o fez parar. Havia algo mais. Algo que ele não podia identificar. Algo que parecia chamá-lo de maneira quase mística. Ele tentou ignorar, tentou racionalizar, mas não conseguiu. Ela estava ali, na sua frente, e havia algo em seu olhar que ele não podia negar. Sophia, com seus 28 anos, não se parecia com as mulheres que ele conhecia. Ela não era suave nem silenciosa, nem qualquer coisa que ele pudesse controlar com sua distância habitual. Ela era vivaz, radiante de uma forma que parecia desafiar a lógica. Seu olhar era direto, desafiador, e havia uma centelha de algo profundo em seus olhos castanhos, algo que Ryan não sabia como lidar. Ela parecia carregar um fogo interior, algo que a tornava única. Enquanto ele a observava, notou que ela não fazia questão de se esconder atrás de fachadas. Sophia era transparente, em todos os sentidos. Seus gestos eram rápidos e espontâneos. Sua voz tinha uma energia contagiante. Ela falava com uma paixão evidente, como se acreditasse piamente no que dizia. Ela não estava ali para agradar ninguém, nem para buscar validação. Ela era, em sua essência, um turbilhão de autenticidade, e isso desconcertava. Ao contrário de qualquer mulher que Ryan já conhecera, ela não parecia se importar com as barreiras que ele levantara ao redor de si mesmo. Ele notou, com certa irritação, que ela não o tratava com cautela, como todos os outros faziam. Em vez disso, ela o desafiava com seu olhar curioso e com sua postura descomplicada, como se soubesse exatamente o que ele pensava e estivesse disposta a mostrar-lhe outra perspectiva. Era impossível não sentir a tensão entre eles, uma tensão que se transformava em uma mistura de frustração e fascinação. Sophia não era bonita de uma maneira tradicional.
Seus traços não seguiam os padrões convencionais de beleza que Ryan costumava admirar, mas havia algo de magnético nela. Talvez fosse a forma como ela se movia, como se o mundo fosse seu, como se a vida fosse uma aventura esperando para ser vivida. Ela parecia se entregar completamente a tudo o que fazia, sem medo das consequências, sem reservas. Isso era o oposto de tudo que Ryan acreditava ser sensato, mas, ainda assim, ele não conseguia desviar os olhos dela. Quando ela começou a falar sobre o projeto de reestruturação da empresa, Ryan percebeu que ela não era apenas uma mulher irreverente e espontânea. Havia uma inteligência aguçada por trás daquele sorriso irreverente, uma mente estratégica e afiada que ele não havia esperado. Ela parecia entender o mercado de uma maneira que ele nunca imaginara. Sua visão era única, e ele não pôde deixar de se sentir impressionado, apesar de si mesmo. Sofia não estava ali apenas para mudar o jogo, ela estava ali para redefinir as regras. Porém, à medida que ela falava, algo dentro de Ryan começava a se contorcer. Ele estava ciente de que a atração que sentia por ela não era apenas profissional. Ele podia sentir um tipo de energia entre eles, algo palpável que fazia seu coração bater mais rápido. Não era apenas uma atração física, embora ele não pudesse negar que havia algo hipnotizante nela. Era como se suas almas se tocassem de uma forma que ele não entendia, mas que o deixava desconfortável. Cada gesto dela parecia amplificar a distância que ele tentava manter entre si e o mundo. Sofia era tudo o que ele evitava, e, no entanto, a sua presença o fazia questionar suas próprias convicções. Ele queria se manter firme, queria manter o controle, mas a sua mente estava começando a se desorganizar de uma maneira que ele não sabia como lidar. Cada sorriso dela, cada movimento casual, parecia desestabilizá-lo de uma maneira que ele não queria admitir. O desconforto que sentia era quase físico, uma sensação estranha de que algo dentro dele estava quebrando, algo que ele havia mantido cuidadosamente escondido por tanto tempo. Ele tentou se manter profissional, tratá-la com o respeito que qualquer consultora merecia. Mas enquanto ela falava, ele sentia o peso da sua própria resistência. Era como se, a cada palavra que saía de sua boca, ela desafiava tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Não era apenas uma questão de negócios, não era apenas sobre a reestruturação da empresa. Era sobre ele, sobre o que ela estava fazendo com as defesas que ele construiu ao longo dos anos. Sofia estava quebrando lentamente as barreiras que ele cuidadosamente erguera, e isso o assustava de uma forma que ele não sabia explicar. À medida que os dias passavam, Ryan se viu cada vez mais imerso na presença de Sofia. Ela não fazia questão de esconder sua franqueza, de expor seus pensamentos de forma descomplicada. Ela o desafiava constantemente, fazendo com que ele se questionasse, fazendo confrontar suas próprias inseguranças. O que antes parecia um simples projeto de trabalho agora parecia algo muito maior, algo que Ryan não conseguia mais controlar. Ele não queria sentir aquilo. Ele não queria se envolver, não queria se deixar levar por essa atração inesperada. Mas quanto mais tentava ignorar, mais ela se impunha em sua mente. Ela estava ali, constantemente em seus pensamentos, e ele não conseguia se livrar disso. Não importava o quanto tentasse negar, Sofia Grant estava transformando sua vida de maneiras que ele não podia prever. O que Ryan não sabia era que Sofia, de alguma forma, também sentia essa conexão. Ela não falava sobre isso, não se permitia refletir sobre o que estava começando a acontecer, mas não podia ignorar o quanto suas conversas e a dinâmica entre eles se tornavam intensas. Ela sabia que Ryan estava resistindo, e, de certa forma, isso apenas aumentava seu desejo de quebrar sua muralha. Ela sentia que havia algo mais ali, algo que ambos estavam tentando evitar, mas que, em algum ponto, não poderiam mais fugir. E assim, sem perceberem,
Eles estavam sendo atraídos um para o outro, com uma força que ambos tentavam controlar, mas que parecia inevitável. Ele tentava se manter frio e indiferente durante as reuniões. Falava de números, estratégias e projeções como sempre fazia, com a precisão de um homem acostumado a controlar todos os aspectos ao seu redor. Seu rosto, sempre impassível, refletia a fachada impenetrável que ele construíra ao longo dos anos, um escudo que o protegia de qualquer tipo de vulnerabilidade. Mas Sofia, com seu jeito leve e encantador, parecia trazer uma vibração diferente para o ambiente. Ela tinha essa capacidade rara de quebrar qualquer tensão apenas com sua presença, um sorriso suave, uma risada que parecia preencher os espaços vazios da sala. Sua energia, ao contrário de Ryan, era fluida e envolvente, como uma brisa leve, e, sem querer, ela começava a desestabilizá-lo, sempre de maneira sutil, mas constante. Ele não sabia como reagir a isso. Ryan nunca deixou ninguém se aproximar de sua intimidade emocional, mantendo as barreiras erguidas com tanta força que poucos ousavam tentar. Era uma questão de segurança, de controle, e ele sabia que, ao se expor, corria o risco de perder tudo o que havia construído. Mas Sofia não se intimidava. Ela sabia exatamente o que fazer para desarmá-lo, e logo percebeu que tinha algo que ele nunca tivera: a capacidade de amolecer o homem mais duro que ela já conhecera. Não era só charme, nem apenas palavras doces, mas uma profundidade rara em seus olhos, uma sensibilidade que penetrava nas camadas de gelo que ele cuidadosamente mantinha. Ryan sentia isso, sentia a pressão gentil da presença dela, e, de alguma forma, não conseguia resistir. Aos poucos, eles começaram a se encontrar fora do trabalho. Não era nada que Ryan tivesse planejado, mas Sofia o puxava para sua órbita, sem esforço, como se não fosse um convite, mas uma inevitabilidade. Ela o convidava para cafés após o expediente, para passeios rápidos em parques, pequenas aventuras que ele nunca se arriscara a experimentar por conta própria. A princípio, ele resistiu. Seu mundo sempre fora meticulosamente estruturado e, por mais que fosse interessante, ele ainda não sabia como lidar com aquilo. Ele se sentia deslocado, como se estivesse saindo de sua zona de conforto. E, para alguém como Ryan, a zona de conforto era tudo. Mas Sofia era implacável de uma maneira encantadora. Ela fazia perguntas sobre a vida dele, sobre seu passado, sobre o que o havia levado a ser tão fechado. Não era uma simples curiosidade superficial. Ela realmente queria entender, queria se conectar. E ele, a princípio, resistiu. Respondeu com evasivas, com frases curtas, tentando manter sua distância, mas o mais desconcertante de tudo era que ela não se afastava. Ela estava ali, persistente, sem pressionar, mas sem desistir. Disposta a ouvir, disposta a entender, a cuidar, mesmo quando ele não parecia merecer ou aceitar isso. Ele começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como ela sorria ao falar sobre coisas que a emocionavam, como seu olhar se suavizava quando ela tocava em assuntos que eram importantes para ela. Sofia era como uma poesia solta no vento, algo que parecia descomplicado e simples, mas que tinha uma profundidade que ele nunca imaginara. Aos poucos, Ryan começou a ver algo diferente nela. Ela não era como as outras pessoas que ele conhecia, aquelas que se afastavam ao primeiro sinal de resistência. Ela o tocava com palavras suaves, como se fosse possível curar velhas feridas que ele nunca soubera que estavam abertas. E, pela primeira vez em muitos anos, ele se viu desarmado. Ele, que sempre controlou cada aspecto de sua vida, estava perdendo o controle dela, e isso, de certa forma, o assustava. Mas, ao mesmo tempo,
sentia uma estranha sensação de alívio, como se pudesse finalmente respirar após anos de sufocamento. Não era só a beleza dela. Claro, ele a via e a admirava, mas havia algo mais, algo que transcendia a aparência. Era o jeito que ela tinha de fazer com que ele se sentisse vivo novamente. Ela fazia com que ele se sentisse inteiro. Em sua companhia, ele sentia um calor que há muito tempo não experimentava. Ele não sabia se era o toque de suas mãos ou o brilho em seus olhos, mas quando ela estava perto, o mundo parecia ter mais cores, mais vida, mais possibilidades. Não era só uma questão de atração física, mas uma conexão inexplicável que ele tentava entender. Ela o desafiava a ser alguém diferente, alguém mais aberto, mais vulnerável, e isso confundia e o fascinava ao mesmo tempo. Uma noite, depois de um jantar que durou horas mais do que ele imaginara, ele a convidou para uma caminhada. O céu estava limpo, o ar fresco da noite parecia trazer uma sensação de liberdade, e ele sentiu um impulso inexplicável. Sofia, sem hesitar, aceitou o convite com um sorriso, e eles saíram pelas ruas tranquilas da cidade. A lua cheia iluminava o caminho, criando sombras dançantes enquanto eles caminhavam lado a lado. O som dos seus passos na calçada era a única coisa que quebrava o silêncio. A noite parecia envolvê-los de maneira íntima, como se o mundo lá fora não existisse, como se só eles dois importassem naquele momento. Sofia caminhava ao seu lado, os pés descalços tocando a grama úmida do parque, o vento brincando com os cabelos dela, enquanto ela falava sobre suas próprias experiências de vida. Ela compartilhava suas histórias, seus sonhos não realizados, medos guardados, revelando camadas de si mesma que Ryan nunca imaginara. Ele escutava, não só por educação, mas porque a maneira como ela falava sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre ela mesma, era um convite para ele olhar para dentro de si de uma maneira que nunca tivera coragem antes. Ela o fazia refletir sobre o que ele perderá ao se manter fechado por tanto tempo. À medida que caminhavam, o silêncio entre eles se tornava cada vez mais confortável. Não era desconfortável, não era tenso. Era uma quietude que indicava algo profundo sendo compartilhado sem pressa, sem palavras. Ryan se permitiu relaxar, algo que raramente fazia, mas que, naquela noite, parecia natural. Ele estava ali, com ela, sem as paredes que costumava erguer, sem a necessidade de manter seu exterior rígido. Sofia o fazia ver o que ele nunca quisera enxergar. Ele não precisava estar sempre em controle, não precisava se esconder atrás de sua imagem de homem imbatível. Ela tocava sua vida com a mesma leveza com que tocava as palavras. E, naquele momento, Ryan se viu diante de algo que ele nunca soubera como lidar. Ele sentiu uma vontade de se abrir, de revelar suas próprias histórias, seus próprios medos, mas uma parte de si ainda lutava contra essa vontade. Não era fácil. Mas, enquanto ela falava, algo dentro dele começava a se mover. Ele sabia que ainda havia muito a ser dito, muito a ser compartilhado, mas, por ora, ele se permitia apenas escutar. E, mesmo que a caminhada fosse simples, como qualquer outra, algo dentro de Ryan se transformava a cada passo. Ele não sabia onde isso os levaria, mas a presença dela, o jeito que ela se entregava àquele momento com tanta confiança, o fazia questionar todas as suas certezas. Ryan ficou parado, imerso naquele momento. A suavidade do toque de Sofia parecia ter desvendado algo em seu interior que ele não sabia que ainda estava lá. Como se ela, com um gesto tão pequeno, tivesse desarmado suas defesas mais profundas. Ele sentiu o calor de sua mão contra a sua, um calor que se espalhou por seu corpo, atingindo até os cantos mais sombrios da sua alma.
Nunca antes alguém havia tocado sua vida com tanta delicadeza, sem pressa, sem pressões. Era como se ele tivesse encontrado um refúgio seguro, algo que o protegia de tudo que o havia ferido no passado. Sofia, por sua vez, percebeu a hesitação no corpo de Ryan. Não havia palavras entre eles, mas ela sentia sua energia, como se seus corações estivessem começando a se alinhar em um ritmo silencioso e lento. Ela sabia que a jornada dele seria longa, que a cura dele não viria de um dia para o outro, mas sentia uma força imensa em si mesma, uma determinação que não sabia que possuía. E era por ele. Só por ele. O silêncio se estendeu, confortável, como se ambos soubessem que, às vezes, o mais importante era estar ali, presentes um para o outro, sem pressa de avançar para o próximo passo. Mas o mundo à sua volta não esperava. Eles ainda estavam em um cenário de desafios, onde a verdadeira batalha de sentimentos e cicatrização estava prestes a começar. Não seria fácil, mas Ryan já não era mais o homem de antes. Algo havia mudado, mesmo que ainda fosse difícil de entender. Sofia se afastou lentamente, mas manteve o contato visual. Ela não precisava de mais palavras. A compreensão estava ali, nos olhos um do outro. Ryan, que antes se via como um homem intocável, agora começava a questionar tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. Ele nunca imaginou que alguém poderia ver através de sua armadura. Mas Sofia viu. E mais importante, ela não teve medo. Naquele momento, um fio invisível os conectava, uma energia silenciosa e potente que fazia o ar parecer mais denso, mais carregado de possibilidades. Ryan queria acreditar, mas as feridas do passado eram profundas. Ele sabia que sua história não seria fácil de escrever, e não tinha certeza de que estava pronto para o que o futuro poderia trazer. Mas Sofia o havia tocado, e o simples fato de saber que ela estava ali, disposta a caminhar ao seu lado, fez com que algo em seu peito se abrisse. Enquanto ele se permitia respirar mais fundo, Sofia deu um passo para trás, mas algo dentro dela dizia que não seria o último. Ela não seria a mulher que desistiria. Ela sabia que ele precisava de tempo, que seu amor não seria algo que se conquistaria de imediato. Mas o que ela não sabia era o quanto esse tempo mudaria tudo. Ela não só o ajudaria a curar suas feridas, mas também descobriria, ao lado dele, partes de si mesma que estavam guardadas e que até então ela não imaginava que precisassem de cura. O que os aguardava era uma estrada longa, cheia de curvas inesperadas e momentos de incerteza. Mas naquele instante, ao olhar nos olhos um do outro, Sofia e Ryan souberam, com uma clareza que ambos jamais haviam conhecido, que eles haviam iniciado algo muito maior do que imaginavam. E, ao contrário de tudo que Ryan acreditava ser possível, ele se sentia pronto para permitir que o amor florescesse, mesmo que fosse da maneira mais lenta e cuidadosa possível. Ele não sabia até onde essa jornada os levaria, mas uma coisa era certa. Pela primeira vez, ele estava disposto a dar um passo à frente. Sofia, com a mesma suavidade que tocou sua mão, se afastou. Mas Ryan permaneceu ali, como se o toque dela tivesse deixado uma marca permanente em sua alma. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, que a dor não desaparecerá de uma hora para outra, mas o que ele sentia agora não era medo. Era esperança. Esperança de que talvez, finalmente, pudesse se entregar ao que realmente importava. Porque ela estava ali. E ela não iria embora.